Chegou. Oi, beleza. Muito bem, gente. Vamos então ter o nosso tempo aqui de leitura e estudo da palavra. A gente tem conversado nas últimas semanas sobre esse tema, por um fio. E tem sido uma experiência bem interessante, porque muitas vezes a gente experimenta essa sensação, esse momento de vida de estar por um fio. E aí a gente começa a ler a Escritura, começa a ser desafiado, começa a ver o que a Bíblia tem a dizer, e Deus vai fortalecendo esse fio, vai engrossando esse fio. A gente vai experimentando o consolo, a gente vai experimentando o encorajamento, e o que a gente percebe é que quando a gente se dá conta, a gente já não está mais por um fio. A gente já vê Deus carregando as nossas baterias, a gente vê Deus devolvendo alegria, a gente vê Deus curando o relacionamento, e é muito bom, a esperança nossa é essa. O objetivo dessa série não é simplesmente a gente ficar aqui ao longo de semanas após semanas e falando que a gente está sempre por um fio. Eu me lembro de uma vez, eu estava uma mulher lá no Rio foi falar num acampamento que eu estava, e aí ela disse que ela estranhava muito, porque ela conversava às vezes com alguns crentes e eles falavam que uma vez uma pessoa chegou para ela e falou assim, esse ano já fui em 3 congressos de cura interior. Aí ela falou, poxa, mas 3 congressos você ainda não ficou boa, porque é um atrás do outro, só cura interior, e você não fica boa? Então assim, eu me lembro disso e eu fico pensando nessa série. E a gente já tem ouvido alguns testemunhos de pessoas falando, Deus está carregando a minha energia, pode ser que não seja o seu caso, mas a esperança que a gente tem é que na medida em que a gente vai lendo a Escritura, vai sendo encorajado, desafiado, o Espírito Santo vai enchendo. E é como as estações do ano. Aqui no Canadá isso é muito evidente. A gente vive o inverno rigoroso, mas a gente sabe que essa época vai chegar. A gente sabe que a gente vai ter tudo verdinho de novo. A gente sabe que vai ter a época da gente fazer piquenique e churrasco no parque. A gente sabe que vai ter a época que o dia vai ficar claro até 10 horas da noite. Então a gente vive com essa perspectiva das estações. Às vezes você está vivendo aquele inverno por um fio, mas a esperança que a gente tem é que vai vir, vai chegar a primavera, depois vai chegar o verão, e aí o ciclo da vida vai continuando, e a gente percebe que os momentos que a gente passa de inverno, eles são bons, para amadurecer e para trazer fé para a gente. Então vamos continuar. Essa é a penúltima mensagem dessa série, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria apenas recapitular, para a gente tentar se posicionar aqui, que a gente já conversou sobre, no primeiro encontro, consolo e encorajamento. Vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que Paulo foi, num momento de muita tribulação e dificuldade, consolado, e a perspectiva que ele tinha do consolo é que, na medida em que Deus consola, a gente transborda esse consolo na direção de outras pessoas. Na medida em que a gente é ajudado, a gente pode ajudar outras pessoas. Nós vamos voltar a esse princípio hoje, mas vamos adiante. Daí a gente conversou um pouco sobre a questão dos relacionamentos. A gente viu que uma das áreas que mais traz desgaste e deixa a gente por um fio são os relacionamentos difíceis. Muitas vezes as brigas, os desentendimentos que a gente tem, que abalam a gente emocionalmente. E a gente viu que a relação entre Paulo e a igreja de Corinto tinha ficado por um fio. Mas ele insistiu e ele experimentou, junto com a igreja de Corinto, perdão e reconciliação. Vimos também, no terceiro encontro, foi, se não me engano, uma mensagem aqui do Maurício, a questão da fé e da nova perspectiva. Vimos que no momento em que a gente está por um fio, muitas vezes é ali que a gente descobre o verdadeiro sentido da fé, de andar
por aquilo que a gente não vê, mas pelo invisível. E o Maurício falou sobre isso. A gente viu, então, no último encontro, no domingo retrasado, a questão da integridade, a questão da ética, o que a gente faz quando a gente está por um fio, do ponto de vista ético. Será que a gente vai mudar os nossos padrões, os nossos valores por causa da crise, ou a gente vai perseverar naquilo que a gente acredita? Então a gente falou sobre isso. Você percebe que a gente está falando da experiência de estar por um fio em diversas perspectivas. Nas dificuldades, nos relacionamentos, na integridade, na questão ética. E hoje a gente vai falar sobre uma perspectiva, uma dessas áreas, que muitas vezes ataca a gente e a gente fica por um fio, que é a questão financeira. Ok? Quando a vida financeira está por um fio. Não sei se você já teve essa experiência de ficar por um fio do ponto de vista financeiro, de passar por um aperto, uma dificuldade, um momento em que você fica com aquela sensação de que, caramba, não vou chegar no final do mês. E essa é uma realidade que a gente enfrenta e a gente não pode esquecer e simplesmente espiritualizar o mundo como se a gente não vivesse aqui e agora enfrentando os desafios. Então a Bíblia, gente, é muito prática e ela lida com essas questões também. A Bíblia não fala só de oração, ela não fala só de leitura da Bíblia, ela não fala só dessas coisas que a gente considera espirituais. Ela fala sobre o nosso dia a dia e ela fala, como a gente vai ver, sobre dinheiro, sobre a maneira como a gente lida com as posses, com as crises financeiras que a gente vive. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, esse é o nosso texto. Mas eu queria fazer apenas algumas considerações preliminares antes da gente entrar propriamente na passagem, para a gente poder ter algumas informações aqui antes. Primeiro é a questão de que nós vivemos, gente, num mundo materialista. Esse é o mundo que a gente vive, onde as coisas medem o valor da vida. Esse é o mundo que a gente vive hoje. E o que é difícil para a gente nesse mundo é que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente adota esse princípio de valor, de que as coisas medem o valor da vida. A gente vive nessa perspectiva do consumismo, do ter, do comprar, do possuir. E, gente, isso é tão ardiloso que isso transforma tudo na nossa vida, inclusive as nossas relações, a nossa perspectiva, melhor dizendo, em relação à igreja. Eu tenho lido alguns escritores ultimamente, principalmente na área de missão, e muitos deles já têm colocado que o maior desafio que a igreja de hoje enfrenta é o desafio do consumismo. Porque o consumismo, gente, tem transformado a maneira como a gente enxerga a igreja. O consumismo tem transformado o pastor, por exemplo, numa espécie de coach. E eu posso aqui me lembrar de cabeça de pelo menos 3 ou 4 colegas de ministério que estudaram comigo no seminário e que abandonaram o ministério pastoral para se transformar em coaches. A gente tem visto o pastor, pela ótica do consumismo, como uma espécie de preletor motivacional. A igreja, muitas vezes, se transforma numa espécie de shopping, que oferece os mais variados serviços. E, de repente, a igreja que estiver melhor organizada, com seus serviços, oferecendo os melhores serviços, vai ser a igreja que eu vou frequentar ou aderir. Hoje a gente tem a dificuldade de construir coisas. A gente quer as coisas prontas. Isso muda a nossa maneira de ver a igreja. O sermão passa a ser uma palestra motivacional, em que vale muito mais a performance e a criatividade do pregador do que propriamente a sua fidelidade bíblica. O membro passa a ser um consumidor de serviços religiosos,
Então, na medida em que ele estiver satisfeito, ele está ali. Quando ele não estiver mais satisfeito, ele não está mais ali. A oferta que a gente dá se torna num pagamento pelos serviços prestados. E aí, se a gente gostar muito, a gente melhora um pouquinho a nossa oferta. Se a gente não gostar muito, a gente retém. Porque, na verdade, a gente está trocando por serviço religioso, pagando pelo que estão oferecendo para a gente. E se não oferece muito bem, a gente começa a reclamar. O serviço não está legal. Isso tudo, gente, acontece sem que a gente se dê conta de que é a influência de todo um padrão do mundo hoje baseado no consumismo. Então isso é um grande desafio para a gente, viver nesse mundo materialista onde as coisas medem o valor da sua vida. Se você tem mais, você é mais. Se você tem menos, você é menos. O tamanho do seu crédito é o tamanho do seu valor. É assim que a vida hoje, o mundo hoje, é. Segunda consideração preliminar é que, gente, o dinheiro e as possessões, eu diria, podem sim mexer com o nosso coração. Muita gente diz assim, não, o dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro é neutro. Eu tenho dificuldade com isso. O dinheiro não é neutro. Por que não é neutro? Se eu pegar esse papel aqui, que está com o meu esboço, certo? Rasgar tudinho, jogar aqui, ó. Tá aí perto de você. Vai ficar até o final do culto isso aqui. Vai ficar aqui. Certo? Você vai embora, esse papel vai estar aí no chão. Agora, se eu pegar uma nota de $100, eu não tenho aqui, certo? Se eu pegar uma nota de 100, ou de 50, ou de 10, que seja, e eu amassar essa nota todinha e jogar aqui no chão, eu duvido que essa nota vai ficar aqui. Por que a gente pega a nota, mas não pega o papel? Será que a nota é neutra? Não, a nota não é neutra. A nota tem valor. Percebe? O que eu estou querendo dizer é que o dinheiro não é simplesmente um pedaço de papel. O dinheiro no mundo que nós vivemos, ele tem, de alguma forma, um poder de mexer com o nosso coração. E eu acho muito interessante e atual essa questão. Como que a gente, sem perceber, a gente vai mergulhando numa espécie de fonte do poder, e cada vez a gente mergulha mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Daqui a pouco a gente já não pode mais respirar, daqui a pouco a gente já não tem mais família, daqui a pouco a gente já não tem mais valores, porque a gente já entrou e já virou uma estátua de ouro. A gente está cheio de ouro, mas a gente está preso dentro dessa fonte e não sai mais. Então esse é o perigo da riqueza, do dinheiro. Paulo disse lá, escrevendo a Timóteo, aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas e armadilhas. 1 Timóteo capítulo 6. Terceiro lugar, Jesus falou muito sobre as riquezas, sobre dinheiro. Isso está explícito, é só você ler os evangelhos, você vai ver quantas parábolas Jesus contou com a temática das riquezas, do dinheiro, do poder. Jesus falou muito sobre isso. E o abuso, gente, de alguns hoje não justifica o silêncio e a indiferença de outros. Esse é um assunto que é muito delicado, chega a se transformar hoje numa espécie de tabu nas igrejas, porque existe um abuso muito grande em relação à forma como é falado sobre dinheiro, a maneira como se pede dinheiro, a maneira como se coloca para as igrejas o valor do dinheiro. Um exemplo disso aqui, algumas semanas atrás eu passei um vídeo que muita gente riu na hora, mas é trágico, de uma campanha de uma igreja falando da tal da unção de Eliseu. Não sei se vocês lembram da unção de Eliseu, que o mais pobre vai no mínimo dobrar o seu patrimônio no ano. E aí ele citou vários personagens bíblicos e do ano de Eliseu, da unção do Jeová Jiré, que Deus vai cuidar tudo. E tem um outro vídeo que é de um cara que resolveu aderir a esse negócio. E olha o que ele fez. Dá uma olhadinha aqui. Chegou o tempo de Jeová Jiré na sua vida. Eu não sei o que o diabo roubou de você, mas uma coisa é certa:
2013, a promessa de Deus para nós é que vai ser o ano de Eliseu, é o ano da porção dobrada. E olha o que Deus já tem feito na vida dos discípulos da Igreja Batista Nova Aliança de Lagoa da Prata. Um rapaz que até 2 anos atrás, 3 anos atrás, sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu e quase perdeu sua vida, foi diagnosticado em Belo Horizonte como inválido para o resto da vida, sem poder andar, sem poder fazer nada. E hoje Deus não apenas restituiu a saúde dele, completamente curado, a esposa está grávida e Deus acabou de dar para ele esse Camaro de excelência, que eu vou ter o privilégio agora de andar para profetizar na sua vida, que Deus tem o melhor para você. Olha o que Deus faz, eu ligo daqui, ok? Você está vendo o que Deus faz na vida do servo dele? Jeová Jiré, o Deus provedor. Participe quinta-feira que vem no templo da Igreja Batista Nova Aliança de Lagoa da Prata e Deus vai mudar a sua sorte. Olha o que Deus faz na vida do servo dele. Será que é isso que Deus faz, gente? Será que, tipo assim, o que Deus faz na sua vida é isso? Será que quando a Bíblia usa a expressão Javé Jiré, Deus proverá, é disso que ele está falando, um Camaro? Então veja só, o abuso de muitos não pode, gente, calar o ensino daquilo que a palavra de Deus diz sobre o assunto, sobre as riquezas. A Bíblia não diz que ser rico simplesmente é pecado, ela não fala isso. Mas ela coloca o perigo das riquezas, e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre algo que pode ser o melhor antídoto que a gente tem contra o perigo das riquezas. Se você quer estar prevenido, se você quer estar protegido, você precisa prestar atenção nesse antídoto que Paulo vai colocar aqui em relação às riquezas. E isso nos ajuda quando a gente está passando por um fio, para a gente avaliar as nossas expectativas em relação à vida financeira. Vamos dar uma olhadinha então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre uma questão específica, sobre um tema específico. E embora o tema do dinheiro esteja presente aqui nas duas cartas, das riquezas, em nenhum momento você vai ver a palavra dinheiro. Nem na tradução, nem na língua original, você vai ver a palavra dinheiro. Porque para Paulo, gente, e para o conceito bíblico, dinheiro não é, na verdade, a raiz do problema. Existe algo muito maior. Existe algo que move a tentação do dinheiro. E Paulo vai estar falando sobre essas questões aqui. Eu queria, antes, apenas mostrar nesse mapa para você o contexto do que Paulo está falando nesses 2 capítulos aqui. Veja só. Você está vendo ali um mapa do Império Romano, certo? Então você está vendo lá no extremo direito, tá? Na direita você está vendo a Palestina, ali Jerusalém fica ali naquela região, a Judéia, toda aquela região ali, bem na direita, finalzinho do mapa. Aí você tem ali a região da Ásia, onde ficava a cidade de Éfeso. Você tem logo depois, onde hoje fica, aquela região da Ásia ali, onde hoje fica a Turquia. Essa região ali, onde está a Macedônia e a Caia, ali embaixo, é onde hoje fica a Grécia. E a Itália lá com Roma, depois lá a Espanha e tal. Ok. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que ficava na região da Acaia, onde você está vendo ali embaixo. Todos estão vendo a Acaia ali? Ok. Ele provavelmente está na Macedônia. E
qual é o objetivo? O objetivo de Paulo, nesses 2 capítulos, é falar sobre uma oferta. Porque as igrejas da Judéia, principalmente a igreja em Jerusalém, os cristãos em Jerusalém, estavam passando uma extrema necessidade. Por causa da fé deles, os judeus estavam perseguindo aqueles cristãos. Muitos deles haviam ficado sem casa, sem trabalho, estavam passando necessidade, sendo perseguidos, numa extrema pobreza. E aí então, Paulo, que está pregando o evangelho, plantando igrejas em toda essa região da Ásia, da Macedônia, ele então apela aos cristãos de Corinto por uma oferta. Ele está dizendo, olha, nós precisamos ajudar esses cristãos pobres da Judéia. Esse é o contexto dessa parte da carta. Capítulo 8, capítulo 9, Paulo está falando sobre ajuda, uma oferta que ele estava recolhendo para ajudar os cristãos pobres da Judéia. E havia aqui, gente, uma questão que eu já posso colocar para vocês, muito séria envolvida nisso, que era a questão da unidade da igreja. Você sabe que nos primeiros anos da igreja, um fator muito importante foi a divisão entre judeus e gentios. Não foi sem conflito que a igreja superou esse abismo. Porque os cristãos judeus tiveram que passar por uma série de experiências e serem desafiados pela liderança, pelos apóstolos, para aceitarem que a fé em Cristo não era apenas dos judeus, era também dos gentios. E agora Paulo está plantando igrejas gregas, igrejas gentias, que não eram igrejas de judeus, e os cristãos judeus estão passando necessidade. Ajudar os cristãos judeus significaria, acima de tudo, daria para o mundo um sinal de unidade. Ou seja, nós somos uma igreja só. Nós não somos divididos em igreja de judeu e igreja de gentio, a gente é um corpo. Então, havia por trás de todo o pensamento a preocupação de Paulo com a unidade da igreja. E aí a gente vai ler o texto, não todo o capítulo 8, nem o capítulo 9, mas apenas os primeiros 15 versículos do capítulo 8 aqui. Veja só o que Paulo diz. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês sabem, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que
a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Veja só, Paulo está falando aqui basicamente, o antídoto do qual eu falei é o antídoto da generosidade. Paulo está dizendo que se somos cristãos, a melhor maneira de podermos lidar com as tentações da riqueza, do poder, é desenvolver uma atitude generosa, uma atitude, uma prontidão em dar, acima de tudo. É disso que Paulo está falando aqui, e Paulo vai colocar, basicamente aqui, o meu tempo aqui permite apenas, rapidamente, mencionar, dentre muitas coisas que Paulo está dizendo aqui, 2 exemplos que ele vai dar para inspirar aqueles cristãos, e ele vai dar também 2 princípios baseados nesses exemplos. Então, 2 exemplos práticos que mostram a generosidade na prática e 2 princípios que valem para qualquer época, para qualquer lugar, para qualquer tipo de cristão. Então vamos lá aos exemplos. O primeiro exemplo que Paulo dá aqui, gente, é o exemplo das igrejas da Macedônia. Logo no início do capítulo 8, ele está falando aqui desses cristãos da Macedônia. Lembrem-se, Paulo está, provavelmente, na Macedônia. Quais são as igrejas que ficavam na região da Macedônia? De que igrejas Paulo está falando? São igrejas que vocês conhecem. A igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos e a igreja de Bereia. Essas 3 igrejas, que eram vizinhas geograficamente, ficavam na região da Macedônia. Paulo está lá. E Paulo está falando do que aqueles cristãos estavam fazendo. E qual é a grande sacada aqui que Paulo usa desses cristãos para encorajar os cristãos de Corinto a participarem também dessa contribuição, dessa oferta. Veja só que o texto diz de maneira clara aqui no capítulo 8, logo no versículo 1. Queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Olha só que coisa fantástica. Provavelmente, Paulo viu que aqueles cristãos estavam passando por muita dificuldade. O texto está dizendo aqui que eles estavam sendo provados com muitas aflições. Eles estavam vivendo também em pobreza. Só que, presta atenção, provavelmente Paulo não chegou nem a pedir para eles. Porque ele falou, olha só, eu sei que esse pessoal aí está super sobrecarregado, eles não têm o que dar. Na verdade, a gente precisa arrumar uma oferta para eles. Porque eles estão numa extrema pobreza, numa extrema dificuldade. E Paulo então falou, não pediu para eles. Tanto Paulo não pediu, que o texto vai dizer aqui no versículo 4, o seguinte: eles da igreja nos suplicaram repetidamente, veja 2 palavras fortes, suplicaram e repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. O pessoal da igreja de Filipos, de Tessalônica, da Bereia, ouviu dizer que Paulo estava recolhendo a oferta e não pediu para eles. E Paulo não pediu para eles porque estava com pena deles. Falou, vocês estão em dificuldade, deixa eu pedir para o pessoal que está em situação melhor. Eles ficaram bravos com Paulo. E ele falou, Paulo, como é que você teve a coragem de fazer um movimento
e tirou a gente da jogada. Nós queremos também dar. Não impeça a gente de contribuir. E olha que coisa louca. Porque isso aqui, gente, é exatamente o oposto do que a gente vê, por exemplo, na televisão. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de pegar lá no Brasil, costumava ser sábado de manhã, o horário dos programas de televisão. E aí o pregador chega lá, vai ter um programa de televisão de meia hora, 25 minutos, é a parte que ele está apelando para os ouvintes para contribuir com o ministério dele. Dizendo, meus irmãos, me ajuda a manter esse programa no ar, eu preciso da sua oferta, se você vai doar, parece Criança Esperança, para doar R$10, ligue no número tal, se você doar 50, eu vou te dar essa Bíblia de presente, se você doar 100, eu vou te dar um livro junto com a Bíblia. E aí o cara começa ali 25 minutos para tentar convencer as pessoas a darem. O que a gente está vendo aqui, gente, é um Paulo que não quis sobrecarregar os cristãos, e os cristãos, vendo a necessidade daqueles outros cristãos que estavam na região da Judéia, pedirem a Paulo para participar disso. O porquê, a gente vai ver logo em seguida quando a gente falar sobre os princípios. Mas eu quero então deixar em primeiro lugar esse destaque. Paulo está apelando para os cristãos de Corinto, falando, olha, vocês estão em melhores condições do que eles. E olha o que esse pessoal fez. Gente, é digno de nota aqui, para a gente pensar, algo que vai ficar claro para a gente logo do início desse exemplo. É que a generosidade não depende se você tem muito ou tem pouco. Pelo contrário, a tentação, o que a gente tem visto na prática, é que aqueles que têm mais, muitas vezes são os menos generosos. Você já deve ter ouvido falar de histórias de pessoas que moram no Rio ou em São Paulo, numa favela no interior do sertão, e o cara chega lá para uma casa com 10 filhos que dormem tudo no chão, e ele chega lá com 1 quilo de feijão, que ele pegou numa cesta básica de alguma entidade. E aí chega o vizinho dele, que também tem os seus 10 filhos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o feijão, o arroz e vai dividir. Eu já conversei com inúmeras pessoas, com várias pessoas, contando esse tipo de situação. A gente vê isso nos mais pobres. As pessoas, às vezes, que têm menos, são as pessoas mais abertas para poder ajudar. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco um princípio por trás disso. Por que que, de alguma maneira, a pobreza nos torna generosos? Por quê? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu quero só colocar esse ponto aqui para você. Segundo exemplo que ele dá é o versículo 9, quando ele fala do próprio Senhor Jesus. Então ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, e depois no versículo 9 ele vai dizer assim, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. O que ele está falando? Será que ele está dizendo que Jesus em algum momento da vida foi rico? Será que Jesus experimentou riqueza quando viveu aqui entre nós? Não, não é disso que ele está falando. Jesus nunca foi rico, financeiramente falando. A questão aqui que ele está falando é que ele está ele está mostrando uma compreensão da divindade de Jesus Cristo. E ele está colocando aqui, gente, que essa riqueza de Jesus Cristo, ele está mencionando a glória de Jesus antes da sua encarnação. Ele está dizendo assim, olha, Jesus, como Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, experimentou, e foi isso que ele orou lá no jardim do Getsêmani, não sei se vocês lembram, mas Jesus fez aquela oração sacerdotal, e ele disse assim, Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele fez essa oração. Ou seja, Jesus, antes da sua encarnação, já existia como Filho de Deus, vivendo na harmonia perfeita da relação triuna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, gente, eles não eram ricos. Eles eram simplesmente os donos de tudo. De tudo.
da existência, de qualquer coisa que você possa imaginar, visível ou invisível. Jesus era o dono de tudo. Não sei se você lembra aquela frase clássica do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, quando ele disse que não há uma polegada sequer em todo o universo onde Jesus não possa botar o seu dedo e dizer, é meu. Jesus Cristo, gente, é o Criador de tudo. E Paulo está dizendo aqui que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. O que é isso? Ele está falando da encarnação. Ele está falando da pobreza da encarnação. É aquilo que Paulo vai escrever aos Filipenses, quando ele fala que, sendo ele igual a Deus, não julgou isso como algo para ele se apegar, mas ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Então Jesus, e Paulo vai dizer, se fez pobre. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Jesus, sendo dono de tudo, voluntariamente assumiu uma posição de vulnerabilidade, de pobreza, para enriquecer a você e a mim. Enriquecer de que forma? Financeiramente? Não, não é disso que ele está falando. Enriquecer você com perdão, enriquecer você com a reconciliação, enriquecer você com a salvação. É isso que Paulo está colocando aqui. Então ele dá, gente, dois exemplos. Um, de um ponto de vista bem prático, do ponto de vista material, e outro do ponto de vista espiritual. Então ele está falando primeiro das igrejas da Macedônia, que na sua pobreza extrema pediram para contribuir, e ele está falando aqui de Jesus Cristo, que sendo dono de tudo, se fez pobre. Por que ele está usando esses dois exemplos? Para encorajar os cristãos de Corinto a pensarem, poxa, será que eu tenho obstáculos para contribuir? Diante desses dois exemplos, quem somos nós para não participar dessa coleta, para não sermos também generosos? Esse é o desafio. Só que Paulo, gente, ao dar esses dois exemplos, ele estabelece dois princípios aqui, que são as coisas mais importantes para a gente. Quais são os dois princípios que ele coloca para a gente criar um coração generoso? Para a gente desenvolver um coração generoso. O primeiro princípio, de cara, é o princípio da graça. A palavra graça vai aparecer 3 vezes nesse texto. E a graça me diz que eu posso contribuir. A graça me diz que eu posso dar. A graça me diz que eu posso ser generoso. Que muito mais do que uma obrigação, eu tenho o privilégio. É o que ele diz aqui, olha. Eles suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Porque, gente, se a gente não partir desse princípio, toda a nossa contribuição, toda a nossa generosidade, seja o que for, ela cai por terra diante de Deus. Aquele que dá simplesmente para pagar por um serviço prestado, ou aquele que dá, seja dinheiro, ou seja do seu tempo, ou seja do seu serviço, da sua criatividade, ou aquele que dá para receber algum tipo de compensação espiritual, aquele que dá no sentido, ó, se eu der isso eu vou receber, vou ter um investimento, isso aí é investimento. Perdeu completamente de vista o princípio da graça. Paulo está dizendo aqui, gente, que contribuir é uma graça. Aliás, o Novo Testamento fala de 2 tipos de graça que são bem estranhas para nós hoje. O primeiro tipo é a graça da perseguição. Pedro vai dizer que Deus nos deu a graça não apenas de viver por Cristo, mas de sofrer por Ele. Ou seja, sofrer por Jesus é uma graça, é um privilégio que Ele nos dá. Tanto que Jesus vai dizer, bem-aventurados, ou seja, abençoados, agraciados, são aqueles que são o quê? Perseguidos. Isso é uma graça. A outra graça é a graça da contribuição. É a graça da generosidade. Essa graça da generosidade é aquilo que eu me lembro, um livro bem antiguinho, um livretinho assim do Caio Fábio, dos anos 80 lá, o título era Uma Graça que Poucos Desejam. Porque geralmente a gente quer a graça, mas essas 2 graças a gente não quer. A graça de sofrer por Jesus e a graça de dar, de ser generoso. Paulo está falando aqui do princípio da graça. E por que graça, gente? Por que isso é graça? O que é graça?
Alguém tem uma definição aqui de graça? Vamos ver se vão dar a clássica. O que é graça? Mariano, você decorou isso na escola dominical, eu tenho certeza disso. Né? Graça é um favor não merecido. Graça é alguma coisa que a gente recebe sem merecer. E por que contribuir é uma graça? Para começar, gente, é uma graça porque tudo que você tem veio de Deus. Aí você pode dizer, não, mas eu sei o que eu tive que ralar. Eu sei o que eu tive que trabalhar, acordar cedo, ir para o trabalho todo dia para ganhar o meu saláriozinho no final do mês. Ok, você trabalhou. Mas sabe o que o Salmo 127 diz? Ele diz o seguinte, que inútil será você acordar de madrugada, você comer o pão que o diabo amassou, minha adaptação aqui, tá, da passagem, você sofrer, trabalhar até exaustão, porque o Senhor, na verdade, dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ele não diz lá, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles trabalham. Ele não diz lá assim, o Senhor ajuda quem cedo madruga, como muita gente pensa que isso é um versículo que está na Bíblia. Não. Ele está dizendo que os seus amados ele dá enquanto dormem. O que quer dizer isso? Que não precisa trabalhar? Não, em definitivo, você precisa trabalhar. A questão, gente, é que o trabalho por si só não é a medida da prosperidade. Por quê? Porque todo mundo aqui trabalha. E nem todo mundo colhe riqueza. Então, se fosse automático, trabalha, fica rico, todo mundo que trabalhasse, ficaria rico. Mas tem um monte de gente, eu ouso dizer, a grande maioria trabalha pra caramba. Todo dia. E não fica rico. E mais, você pode trabalhar porque você tem uma coisinha chamada saúde, que te permite sair da sua cama e ir para o seu trabalho. Muitos não têm a saúde para poder trabalhar. Quem que te deu a saúde? Quem que te deu condições, criatividade, os seus skills? Ah, eu fiz um curso. Espera aí, calma, mas aí você vai voltando desde o início e você vai chegar em Deus. E você vai ver que se Deus não te abençoasse, se Deus não te desse as oportunidades, se Deus não te desse condições, você não teria nada. E o que você tem vem de Deus. A gente aprende, como cristão, que tudo que a gente tem, o nosso sustento vem de Deus. Em última instância, a gente trabalha, mas é Deus quem nos dá o nosso pão de cada dia. Por isso que a gente ora, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a nossa compreensão. É a compreensão que a Bíblia traz para a gente. Então, presta atenção, é graça. Por quê? Porque tudo... Vou virar aqui, porque o Cristian já falou que eu não posso fazer assim, todo mundo fica olhando para a Luizinha. Por que que a gente entende isso como graça? Porque, gente, no fundo, nós somos pobres. Lembra que eu falei um pouquinho antes aqui, que os pobres, de alguma maneira, são mais generosos? Por quê? Porque o pobre entende melhor a graça. Bem-aventurados os ricos de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por que que o pobre entende melhor a graça? Porque ele entende que é necessitado. Quando você entende que é necessitado, você pode se identificar com o necessitado. É por isso que, gente, o pobre ele ajuda mais, porque quando ele olha para o outro pobre, ele sabe o que o outro pobre está sentindo. E muitas vezes a gente pensa que a contribuição, a melhor contribuição é quando você olha e você vê, eu sou rico, eu posso ajudar. Essa contribuição que você vê que você é rico, ela pode muito facilmente se transformar numa espécie de imperialismo. Eu estou ajudando você de cima para baixo. Vou te dar aqui uma esmola. É como a gente dá uma esmola. Você dá olhando de cima para baixo. Sabe o que o Tim Keller, e aqui eu cito aqui, algumas pessoas talvez não concordem, mas veja só o que ele disse. Ele tem um livro muito interessante chamado Justiça Generosa. E o Tim Keller disse aqui o seguinte: quando os cristãos que entendem o evangelho dão de cara com o pobre, percebem que estão diante de um espelho,
Os seus corações devem compadecer-se da pessoa sem nenhum grama de superioridade ou indiferença. Ele está dizendo que o grande segredo, gente, para a generosidade, não é quando você tem abundância. O grande segredo é você reconhecer como você é pobre. Esses cristãos da Macedônia eram pobres. E eles podiam olhar para os cristãos da Judéia e falar, cara, a gente está passando aqui uma situação muito difícil, mas eu sei o que eles estão passando. E eles podem ter empatia com aquele que sofre. Enquanto a gente olhar para o outro com superioridade, a gente não vai aprender a ser generoso. A gente pode dar até esmola. A gente pode dar até uma ajuda. A gente pode até se envolver a um ponto, mas mantendo a distância. Quando a gente reconhece que a gente é espiritualmente pobre, e a gente olha para alguém pobre, alguém em necessidade, a gente aprende o que é ser generoso. Esse é o princípio da graça, gente. É o princípio que a gente olha e fala, olha, Deus me deu, é um privilégio. Você lembra de Davi? Davi, quando estava juntando dinheiro para a construção do templo, e ele queria deixar dinheiro para o seu filho, ele já sabia que ele não ia construir o templo, mas ele queria deixar dinheiro para Salomão construir o templo. E aí tem uma hora que ele junta da sua riqueza, e ele vai fazer uma oração, ele vai dizer assim, Senhor, Criador dos céus e da terra, e ele fala da soberania de Deus, que criou tudo, como Deus é rico. E ele vai chegar e vai dizer assim, quem sou eu para poder vir aqui e trazer da minha riqueza para o Senhor? E sabe qual é o argumento de Davi? Ele está dizendo o seguinte, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o rico. Quem que sou eu para te dar alguma coisa? Imagina, o que Davi está dizendo é o seguinte, e Davi era a pessoa mais rica naquela sociedade, porque ele era o rei. Mas o que Davi está dizendo é o seguinte, imagina que você foi chamado para ir no aniversário aniversário de criança, ô Márcia. Vamos supor que você recebeu um convite lá na sua casa, convidando a Sarinha para ir no aniversário da Charlotte. A princesa, só isso, a princesa Charlotte. Vai pagar passagem de avião, tudinho, certinho, primeira classe, para você ir lá para o aniversário da Charlotte. Aí você vai pensar o seguinte, o que eu, Márcia, vou comprar para dar de presente para Charlotte? Você já imaginou a sua crise, Márcia? O que eu vou dar de presente para Charlotte? Teve uma joalheria que deu para ela uma chupeta de $2 milhões. Uma chupeta com pedrinha de diamante. Aí você está aqui e fala, o que eu vou dar para Charlotte no aniversário dela? É a pergunta de Davi. Davi está dizendo assim, o que eu vou, quem sou eu? Ele está dizendo, para dar, para oferecer alguma coisa para o Criador dos céus e da terra. Davi é generoso quando ele se torna pobre. Quando ele reconhece que ele é o mais pobre de todos, ele se torna generoso. Gente, enquanto a gente não se tornar pobre, enquanto a gente não reconhecer a nossa humanidade, enquanto a gente não reconhecer que a gente é pecador e não merece nada, melhor dizendo, diante de Deus, a não ser o nosso juízo, a gente não vai se tornar generoso. A graça de Deus vem da nossa pobreza. É o primeiro princípio que a gente está aprendendo aqui. Quer se tornar generoso? Reconheça a sua pobreza. Não para você ter mais ambição, mas para você poder se identificar com os outros que você vai poder ajudar, que você vai poder dar. Segundo princípio para terminar. Segundo princípio, veja, o primeiro princípio é, eu posso contribuir. Porque a contribuição, porque o ato de dar, a generosidade, é um grande privilégio que Deus me dá. Porque tudo vem dele e ele me deixa contribuir. É um privilégio que eu tenho. Porque na prática eu não teria isso. Porque Deus não precisa de nada. Segunda lição, parece ser uma contradição dessa. Mas ela completa. Porque aqui é o seguinte, eu devo
ser generoso. Eu devo dar, eu devo contribuir. Porque a generosidade não é apenas um privilégio, mas é também uma obrigação. E por que eu falo aqui, em que sentido eu falo obrigação? Veja, quando você olha para Deus e você vê a grandiosidade de Deus, você entende que a generosidade é uma graça, é um privilégio. Mas quando você olha para o seu irmão, você entende que você tem a responsabilidade, digo melhor, não uso a palavra obrigação, vou usar a palavra responsabilidade de cuidar dele. É o que Paulo está dizendo aqui, quando ele no final ele vai falar, e ele faz questão de dizer que essa não é um mandamento, é um conselho que ele está dando, ele fala isso no versículo 10. Ele fala depois repetidamente no versículo 11 e no versículo 12 da importância de dar de boa vontade, não ser uma coisa obrigada simplesmente, mas ele diz aqui o seguinte, veja só, no finalzinho do versículo 13, quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. O que Paulo está dizendo aqui, gente, voltando lá para o início daquilo que a gente falou, é que quando a gente vê um irmão em necessidade, a gente olha para ele e a gente precisa ter um senso de responsabilidade. A gente pode simplesmente ter uma primeira reação de julgá-lo. Também, eu falei, não era para fazer essa burrada que ele fez. Mas a gente pode ter, antes de tudo, um senso de responsabilidade, de cuidar e de dizer o seguinte, olha, hoje eu posso ajudar. Deus está me dando essa graça, essa oportunidade. Amanhã, pode ser que seja eu. E aí a minha mãe, que deve estar lá me assistindo pela internet, lá no Rio de Janeiro, sempre dizia o seguinte, meu filho, nada como um dia depois do outro. E ela sempre dizia isso, não sei o que vocês entendem com essa expressão. Mas a expressão é, hoje você pode ajudar. Mas amanhã pode ser que você precise ser ajudado. E é nesse sentido que Paulo vai falar no capítulo 9 sobre a semeadura. De semear aqui, colhe amanhã. A vida cristã é assim. Nem sempre a gente está aqui na melhor situação o tempo todo. Hoje você está numa situação, amanhã você está em outra situação. A vida da gente não é... nenhum de nós aqui nasceu na coroa, na família real, que, né, até botaram uma foto lá da Mega, né, toda feliz assim, aí botaram na internet, olha a cara de uma pessoa que nunca mais vai ver um boleto na vida. Né? Ela bem feliz, sorrindo assim e tal. Nenhum de nós está nessa situação. E aí eu digo mais, não apenas do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Hoje você está aqui de pé, amanhã a gente pode cair. E aí a gente vai precisar de alguém que nos ajude a levantar. Hoje você está aqui nessa situação, amanhã você pode estar em pecado. E a gente precisa que, no momento em que um cai, o outro chega para levantar a gente. Hoje de manhã o pastor Jaime pregava sobre isso, e ele falava sobre melhor serem dois do que serem um. Do que ser um. Porque quando um cai, o outro pode pegá-lo e levantá-lo. Então, gente, esse é um princípio que Paulo está dizendo aqui, da questão da responsabilidade que nós temos como família, de ajudarmos uns aos outros. Quando um parente nosso passa por necessidade, a gente ajuda. A gente tem que socorrer. A gente muitas vezes ainda que não concorde. E eu me lembro de um amigo meu, que era muito bem de vida, muito bem, e tinha um irmão que tinha problemas com drogas. A vida inteira, problema com droga, dívida. E esse meu amigo, compartilhando comigo algumas vezes, me falou do sacrifício que ele tinha que fazer para ajudar o seu irmão. Sacrifícios, às vezes, enormes, de ter que se desfazer, inclusive, de patrimônios, para poder pagar dívida, para poder livrar o sujeito da mão de traficante e outras coisas mais. Então, quando é família, a gente ajuda.
E assim é também na igreja, que é a família da fé. O Paulo está falando, olha, os nossos irmãozinhos lá da Judéia estão passando necessidade. A gente precisa ajudá-los. Mas muito mais do que simplesmente uma ajuda pontual. Paulo está ensinando aqui sobre o princípio da generosidade. A gente começou falando como que o mundo que a gente vive pode nos cegar e pode fazer com que a gente perca de vista completamente o perigo que é o dinheiro. O perigo que é você se tornar ambicioso, ganancioso, e você querer subir pela escada do sucesso, atropelando todo mundo e todos. Esse é um perigo enorme. E a única maneira da gente viver e lidar com esse perigo está aqui. É desenvolver esse coração generoso. Primeiro, aprendendo que isso é uma graça. O que a gente tem, a nossa vida, tudo que a gente tem é uma graça de Deus. Ele nos dá a graça. O privilégio de ajudar. Eu posso ajudar, porque isso é um privilégio. E em segundo, desenvolvendo um senso de responsabilidade que diz, eu devo ajudar, porque também a graça de ajudar é uma responsabilidade. Esses são os dois princípios, e eles se completam quando a gente vê o que Paulo está ensinando aqui nessa carta. Meu desejo hoje para você é que a gente se torne, de fato, pessoas generosas, não apenas do ponto de vista financeiro, mas generoso na ajuda, no serviço, generoso no perdão, generoso no andar a segunda milha, terceira milha, generoso na oportunidade para o outro, de permitir que o outro continue na nossa vida, generoso em todos os aspectos, que a gente possa aprender, gente, a ser uma igreja generosa, a fazer mais do que a obrigação, porque quem faz obrigação pode ser ético, mas pode não ser generoso. Ser generoso, usando uma analogia, tá? Não é esse o ponto, mas uma analogia. É quando você chega num restaurante, você come uma pizza, e aí chega na hora de pagar a gorjeta, você vê lá aquele lá, tem a maquininha 15, 18, 20, 15, 18 e 20, né, geralmente. 15, 18 e 20. Aí você já bota assim porque você queria que tivesse 12 ou 10. Mas enfim, o primeiro é o 15, então vai no 15. E aí, você tem a opção de botar a porcentagem ou botar o valor. A porcentagem vai dar lá um valor de 1,53, ou sei lá, 8,53. Se você bota o valor, você bota 10. Que a gente não seja generoso com conta-gota. Que a gente não faça simplesmente o que é a nossa obrigação fazer. Eu não sei se você aqui, alguém aqui provavelmente está em posição de chefia ou de ter equipes trabalhando para você. E você que precisa coordenar pessoas, eu tenho certeza que você sabe a diferença entre um funcionário ético, que faz estritamente a sua obrigação, e um funcionário que é generoso. A gente sabe. Que a gente não seja o tipo de funcionário, vamos dizer assim, de discípulo, simplesmente ético, como a gente viu na última semana, que vai fazer 8,53. Que a gente seja generoso no ato de dar, no ato de servir, no ato de perdoar. Vamos terminar fazendo uma oração? Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, pela tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, vivendo nessa sociedade tão materialista, a gente perde de vista o princípio e a graça da generosidade. Muitas vezes a gente está mais preocupado com as nossas próprias necessidades, muitas vezes a gente está cegado pelas nossas próprias ambições egoístas e a gente não consegue ver o outro, a gente não consegue ver as necessidades. E nesse momento, Pai, que nós fomos desafiados com esses dois exemplos maravilhosos, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos mais generosos. Generosos, Pai, em tudo. Na nossa vida como discípulos, como teus filhos. Porque o Senhor foi generoso e é generoso todos os dias conosco. Ó Pai, ai de nós, se o Senhor nos tratasse simplesmente de forma rígida, com justiça.
Nós te agradecemos porque o Senhor foi gracioso, foi generoso conosco, foi misericordioso conosco, porque o Senhor teve paciência conosco. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a transbordar essa graça, sendo também generoso com os outros. Que a nossa igreja seja de fato, dia após dia, cada um de nós aqui, o tipo de gente generosa, disposto a ir além da obrigação, além do que lhe é pedido, Pai. Que a gente possa fazer isso em casa, na família, nos relacionamentos, no lar, que a gente possa fazer isso no trabalho, que a gente possa fazer isso na igreja, em todos os lugares, Pai, na vizinhança. Nos dê, Pai, a graça de sermos generosos. É o que nós te pedimos, por amor do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém.